Espírito Santo sabe como é que ele vai fazer. Glória a Deus. Meus irmãos, uma vez mais, glorifico ao Senhor por tão grande oportunidade que nos concede o Senhor nosso Deus. Nós, de fato, estamos alegres com o nosso Deus por tudo que já temos visto aqui, nesta noite. Não tem como não nos sentirmos alegres por esta maravilhosa data, apesar de não ter sido hoje, né? Pastor Zé Gomes aniversário no dia 9, mas hoje, aprove Deus que aqui estivéssemos para agradecer. Como nos coube ainda falar, gostaria de ler com os irmãos e os que puderem abrir a palavra de Deus, mais uma vez, no livro de Ageu, capítulo 1 e versículo 13. Ageu, capítulo 1 e versículo de número 13. Glória a Deus. Eu creio que os irmãos esperam na segunda-feira sempre uma palavra, um ensino dos nosso pastor, presidente. Glória a Deus, porque é assim que nós gostamos, né, de ouvir a experiência. Mas vamos para a Bíblia, né, meus irmãos? Só quem achou, diga graças a Deus. Então, Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo, conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Quem quer glorificar? Amém? Tome seu assento no nome de Jesus. Queridos irmãos, em alguns minutos, como já foi dito, gostaríamos de falar um pouco a respeito desta grande responsabilidade, da necessidade, da representatividade da igreja, sobretudo nos dias em que estamos vivendo. Meus irmãos, este profeta, não obstante estar entre os profetas menores, nos deixa uma grande lição. Ageu, meus irmãos, foi o primeiro dos 3 profetas pós-exílicos. Esse homem, esse grande personagem bíblico, faz parte dos chamados profetas da restauração, junto com Zacarias, junto com Malaquias. São assim chamados esses homens de Deus, porque ao voltarem da Babilônia, sua missão foi restaurar. Louvado seja Deus. Ageu, meus amados irmãos, ele é também chamado de embaixador do Senhor. Os irmãos sabem certamente que o embaixador representa alguém. Na verdade, é muito mais do que isso. Ele representa um povo, ele representa uma nação. Exemplo disso nós temos embaixadores do nosso país espalhados por todo esse globo terrestre, representando
os 203 milhões aproximadamente de brasileiros em tantas e tantas outras nações. Há pouco tempo, meus irmãos, a Índia ultrapassou a China em população mundial. Seus aproximados 1,4 bilhões de pessoas, meus irmãos, são um número muito grande. Esse país hoje tem uma das maiores densidades demográficas da nossa terra, dos nossos tempos. Mas é preciso, meus irmãos, mesmo com esta quantidade de pessoas, esse número grandioso de pessoas, que lá eles tenham alguém de nações menores para representar essas nações. Não basta eles escolherem alguém de lá para representar aquele país. Não, eles têm que ter, meus irmãos, eles precisam contar com alguém de um outro país para representar perante eles. Imagine você, a pessoa que assume essa responsabilidade. Agora imagine você, meus irmãos, quando alguém é considerado, quando alguém é chamado, escolhido, embaixador de Deus. Imagine você a responsabilidade, meus irmãos, que tem, aleluia, a representatividade do pastor José Gomes na cidade de Codó. Essa cidade de 4.361 quilômetros quadrados aproximadamente, com essa sua população, segundo o IBGE, de 114 mil pessoas. Imagine, meus irmãos, quão relevante é o pastor presidente, os demais pastores, os obreiros da igreja, as irmãs do círculo de oração, as crianças, os jovens, assembleianos, representarem, aleluia, esta denominação pentecostal na nossa cidade. Imagine você que por onde nós passamos, o que nós falamos, o que testemunhamos, o que nós vivemos, é visto pelas pessoas. Meus amados irmãos, Ageu, louvado seja Deus, nós sabemos que ele foi um judeu fiel e zeloso. Irmãos, é muito importante quando alguém pode ser assim chamado, em relação à sua crença, em relação ao seu servir a Deus. Ageu, meus irmãos, pôde sim ser chamado fiel e zeloso. Esse homem que nasceu no cativeiro, poderia muito bem ter um destino diferente, assim como Jabes, que você já ouviu lá no livro das crônicas, cujo nome significa dor, aflição, angústia. Para muitas pessoas, Jabes certamente não tinha futuro, porque o significado do seu nome já era algo tenebroso, mas convertido ao Senhor, meus amados irmãos, Jabes também pôde fazer o nome do Senhor ser glorificado através da sua vida. Ageu, meus amados irmãos, foi assim chamado. Há quem diga, meus irmãos, que ele nasceu antes do cativeiro, mas os estudiosos precisam, na verdade, concordar que tendo ele nascido no cativeiro, ou tendo ido criança para o cativeiro, isso não faz muita diferença, porque cativeiro, meus amados irmãos, é lugar de pessoas que ficam ali reclusas, longe da sua nação, do seu povo. Mas também é o lugar, meus amados irmãos, em que alguém pode destacar-se por sua crença. E o fato de Ageu ser chamado de embaixador, aleluia, alguém que representa o povo do Senhor, faz toda a diferença. Assim como nós também precisamos fazer por onde nós andamos. Glória a Deus. Este homem, meus amados irmãos, louvado seja Deus, foi o que mais usou a expressão, diz o Senhor. Agora imagine você que ele é um dos profetas menores, e foi quem mais usou esta expressão. São 16 vezes em que Ageu se pronuncia falando, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Pastor, e isto é importante? Meu irmão, isso é extremamente importante, porque quando alguém se expressa dizendo, diz o Senhor, ele não está falando de si mesmo, ele está falando aquilo que o Senhor Deus disse para ele, bendito seja o santo nome de Deus.
Porque uma coisa, meus amados irmãos, é nós dizermos algo de nós mesmos. Outra coisa é a gente falar que foi o próprio Senhor que disse, e por isso eu estou transmitindo, por isso eu estou falando. Louvado seja o santo nome de Deus. A nossa EBF, meus amados irmãos, deste ano, trouxe uma grande representatividade servindo de exemplo no momento missionário. O Gunnar Wingren, meus irmãos, ou Adolf Gunnar Wingren, que saiu lá da Suécia, meus queridos irmãos, que nasceu naquela vila de Ostrahosby, ali, meus amados irmãos, no condado de Östergötland. Meus irmãos, com 20 anos, aquele homem humilde, que comia carne de porco salgada no período do frio, que se alimentava, meus amados irmãos, aleluia, de coisas simples, mas ele tinha a referência dos seus pais, Anders, e a sua mãe, Fredrika, que eram pessoas tementes a Deus, e como nós dissemos aqui, elas tinham uma boa representatividade do povo de Deus, ali naquela cidade, ali naquela nação. Tanto é, meus irmãos, que a convicção deste homem foi tão grande, que ao chegar aqui, mesmo ele estando agora em um país de clima tropical, muito quente, comparado com o que ele passava por lá, no clima frio, ele não tornou atrás, meus irmãos, porque no coração daquele homem estava, meus amados irmãos, aleluia, o Espírito do Senhor. Ele estava agora, meus amados irmãos, aqui, representando não apenas a Suécia, ele estava aqui não apenas representando a Europa, ele estava aqui como embaixador de Deus, louvado seja o santo nome de Jesus. Meus queridos irmãos, onde quer que nós estejamos, nós não teremos como nos esconder. Ageu, meus amados irmãos, que profetizou entre os anos 520 e 516 antes de Cristo, ele teve, meus queridos irmãos, uma mensagem de restauração. Ele transmitiu uma mensagem de restauração. E agora, para nós encerrarmos mesmo, considerando o nosso tempo, quando nós analisamos a vida deste homem, ele chegou, meus amados irmãos, e o templo estava há 16 anos com a sua construção parada. Meus irmãos, e agora chega este profeta e vê que o povo está cabisbaixo, o povo está com medo, o povo está tornando atrás, e a obra do Senhor parada, meus irmãos. Mas a obra de Deus não pode parar. Louvado seja o santo nome de Deus. O Senhor nosso Deus continua contando, aleluia, com você, obreiro. O Senhor nosso Deus continua contando com os santos pastores. Deus continua contando com o círculo de oração, com a mocidade, com as crianças. Deus continua contando com você, porque você é embaixador de Deus aqui na terra. Bendito seja o santo nome de Jesus. E como diz o apóstolo Paulo, meus irmãos, nós temos ouvido pregadores dizendo assim: a Bíblia vai dizer que Paulo falou. Meu irmão, já está dito. Vai, é mais para frente, já está dito. Não é vai dizer não, a Bíblia diz. Diz o Senhor, assim como Ageu falou. Já está escrito, louvado seja Deus. E o que Ageu fez, meus amados irmãos, quando ele chegou, aleluia, ele tinha um papel preponderante, meus irmãos, que era o de reanimar os irmãos. Levanta a cabeça, meu irmão, ergue os teus olhos para cima, vamos retomar, aleluia, a construção, aleluia, vamos fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer, e ai de nós se não fizermos, como disse o apóstolo Paulo. Meus queridos irmãos, nós não devemos nos preocupar com aquilo que alguém porventura possa colher
daquilo que nós semeamos, nós precisamos sim fazer o nosso trabalho. Às vezes, conversando com o pastor Zé Gomes, por causa de uma pessoa que a gente ora lá na penitenciária, e a gente pensa assim, mas esse aqui não vai congregar, não vai devolver o dízimo, ele não vai estar conosco. E o pastor Zé Gomes, a gente conversando, ele diz assim: pastor, mas Deus está vendo, foi mais uma alma que aceitou Jesus Cristo, ainda que nós não estejamos vendo, lá ele está sendo crente, louvado seja o santo nome de Deus. O próprio Paulo nos diz, 1 Coríntios capítulo 3, e versículo 6, meus irmãos, quando ele fala lá que um semeou, ele fala que Apolo, meus amados irmãos, regou, mas ele fala que foi Deus quem deu o crescimento. Quando Ageu chegou, meus irmãos, que ele foi estimular aqueles homens para que a obra do Senhor não parasse, ele estava simplesmente sendo usado grandemente pelo poder de Deus, porque imagine você, se aquela obra não tivesse sido concluída, mas para a glória de Deus, 4 anos depois, o Senhor fez que a obra fosse concluída, através de um dos profetas menores, que ali se manifestou, e por isso, meus irmãos, ele recebe, aleluia, faz jus o título que ele recebeu de embaixador do Senhor. Louvado seja o santo nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Pois é, meus queridos, aqui só tem